Neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo da técnica circular no pooling. Para trabalhar a técnica pooling circular, você vai utilizar qualquer linha cadastrada no aplicativo, fita métrica, marcador cadeado, tesoura, agulha correspondente ao produto e a interface pooling. Neste exemplo, nós vamos utilizar o produto Barroco Multicolor Premium na cor 9901 e agulha 4.5 mm para crochê. Para trabalhar a técnica do pooling circular, nós vamos trabalhar 2 vezes a medida da peça. Então vamos supor que eu queira fazer uma bolsinha medindo 24 centímetros de largura. Nós vamos tecer o total de correntinhas, então 24 mais 24, vamos ter 48, mais 15 centímetros para ter uma margem para a variação do gráfico do pooling, ou seja, do padrão pooling. Antes de iniciar o trabalho, nós vamos acessar o aplicativo da Círculo, clicar em Pooling. Essa é a tela inicial, vamos selecionar o produto, então aqui é o Barroco Multicolor Premium, e a cor do produto, que é a 9901. Selecionado o produto e a cor do produto, chegou a hora de contar os pontinhos de base. Então nós vamos tecer em torno de 63 centímetros de corrente, ou para mais ou para menos. Isso varia sempre de acordo com a quantidade do total de pontos. Vamos iniciar tecendo as correntinhas. Lembrando que estamos trabalhando em centímetros e não quantidade de pontos. Bom, aqui eu tenho estabelecido o total de 48 centímetros para o total da peça, sendo que a circunferência vai medir 24 centímetros. Eu adicionei mais 15 centímetros, porém, aqui na hora de tecer, eu tenho a transição da cor. Então, ao invés de eu tecer até 63 centímetros, eu recuei um pouquinho para que a troca de cor iniciasse aqui, ou seja, do laranja para o azul. Mas antes de iniciar a próxima carreira com ponto baixo, com a transição da troca de cores, nós vamos selecionar a opção circular e essa opção vai gerar padrões em espirais e degraus. Na transição da troca de cor do laranja para o azul, nós vamos fazer aqui uma correntinha e vamos para o próximo ponto, ou seja, o segundo. Eu conto 1, 2, no segundo eu insiro a agulha e faço ponto baixo. Agora eu vou tecer pontos baixos na cor azul. Então aqui eu tenho um total de 17 pontinhos baixos em azul. Caso você de casa tenha iniciado com os pontinhos em laranja, você mantém a ordem e a sequência das cores desta forma. Caso contrário, aqui eu iniciei com o azul, então eu venho na setinha e posiciono o azul na frente. Aqui eu tenho 17 pontos, clico no azul, insiro 17 pontos e aí eu já tenho um gráfico gerado do pooling. Agora eu preciso descobrir quantos pontinhos em laranja eu vou ter ao longo da carreira. É a partir da transição da troca de cores que eu inicio tecendo os pontos baixos em laranja. Aqui eu tenho um total de 7 pontos em laranja, então eu seleciono a cor, coloco 7, clico em alterar. Já houve uma mudança no padrão. Então é a partir do total de pontos que você vai ter uma infinidade de gráficos conforme a quantidade de pontos selecionados no mais ou no menos. Então aqui, se eu clicar no mais, ele aumenta 1 ponto e no menos diminui 1 ponto. Se eu clicar no mais 5, aumenta 5 pontos e no menos 5 diminui 5 pontos. Então eu vou selecionar o padrão desejado. Pronto, esse é o padrão que eu desejo fazer a minha peça. E aqui ele me dá o total de 66 pontos. Então eu vou sempre alternar 17 pontos em azul e 7 pontos em laranja. 17 em azul e 7 pontos em laranja.
Na transição da troca de cor é que eu vou dar continuidade ao trabalho. Então agora eu vou tecer 17 pontos em azul. Nesta etapa do azul, era para ter tecido o total de 17 pontos, porém, o tingimento do fio e a tensão dos pontos renderam 18 pontos. Nesse caso, como eu tenho que manter 17 pontos sempre para o azul e 7 para o laranja, eu vou fazer o seguinte: desmancho 3 pontinhos, 2 e 3, e faço 2 meio pontos altos. Dou a laçada, insiro e puxo tudo. Dou a laçada novamente no próximo ponto, insiro e puxo tudo. Aqui já inicia a transição da cor, então agora eu tenho um total de 17 pontos. Agora eu vou tecer o total de 7 pontinhos na cor laranja. Aqui nós temos 17 pontos em azul, 7 pontos em laranja, 17 em azul, 7 em laranja e 17 em azul. O total de pontos aqui fecha 65, porém, eu tenho que tecer o total de pontos de 66 pontos. Nós vamos fazer o número 66 com a cor laranja. Então, este primeiro pontinho laranja já conta como um dos 7 pontos. Como o nosso pooling, a técnica é circular, nós vamos inserir no pontinho de base. Então, eu pego o outro pedacinho do trabalho e uno aqui. E aqui eu já faço o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto em laranja. Então, nós vamos trabalhar agora de forma circular. Próximo ponto em azul, 17 pontos. Então, eu sempre vou contando o número de pontos a cada cor. Feitos 17 pontos, nós vamos inserir no último ponto de base do laranja e vamos tecer mais 7 pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 e 7. 7 pontos em laranja. Percebam que aqui ficou um pouco do azul, então eu tenho a opção de desmanchar a carreira e ajustar os pontos para que a cor dê certo. Então, eu aperto o pontinho, trabalho ele de forma mais fechada para que a linha possa render e completar os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito isso, eu teço novamente 17 pontos. Vamos dar um zoom no nosso padrão. Então, se nós olharmos aqui, ele forma uma escadinha. Percebam que um pontinho em laranja sempre vai pegar no último pontinho da carreira anterior. Então, a próxima carreira, ela é tecida pegando o último pontinho da base anterior, sendo o primeiro pontinho da base seguinte, para que forme os degraus. Então, vamos tecer aqui o total de 17 pontos em azul, alternando sempre com 7 pontos em laranja. Essa sequência de pontos deve permanecer a mesma até o final da peça. Aqui eu já teci algumas carreiras e eu uso sempre o marcador cadeado para que eu possa dar continuidade e parar o meu trabalho. Então, quando eu não coloco esse marcador, o fio pode escapar e eu posso perder a contagem dos pontos. Por isso é importante colocar o marcador aonde nós engatamos o gancho da agulha. Então, aqui eu tenho um total de 24 centímetros, lembrando que nós tecemos 24 mais 24, 48 centímetros, mais 15 centímetros de margem para a variação do gráfico pooling, ou seja, do padrão. Como nós estamos trabalhando de forma circular, então eu pego a medida desejada e multiplico por 2. Para encerrar o trabalho, vamos remover o marcador, inserir a agulha, vir no próximo pontinho e fazer um ponto baixíssimo. Pegar a tesoura e pronto, cortar. Para finalizar, nós vamos desmanchar as correntinhas que sobraram. Então, eu desfaço o nozinho inicial e com o auxílio da agulha eu vou puxando e desfazendo
correntinha por correntinha. Nós vamos deixar aqui uma correntinha sem desmanchar. Por quê? Desta forma a gente evita de desmanchar as correntinhas que serviram de base para tecer as carreiras de ponto baixo. Então eu finalizo e esse pontinho que fica solto, para fazer um acabamento bacana, eu insiro a agulha, puxo o fiozinho e faço como se fosse uma corrente. Puxo ele e pronto, aqui nós temos o acabamento. Você pode utilizar uma agulha um pouco menor que essa, por exemplo, uma 3, e esconder os fiozinhos intercalando esse fiozinho por dentro dos pontos. Da mesma forma, você vai fazer com este fiozinho, intercalar este fio ao longo dos pontos, sempre do lado avesso. Diferente do trabalho linear, o trabalho circular tem avesso e direito. Então a parte interna é o avesso e a parte externa é o lado direito. Neste exemplo nós trabalhamos com uma linha que possui duas cores, mas você também pode trabalhar na técnica do pudim circular com mais cores. Vamos supor que eu selecione um padrão de 3 cores. Então aqui eu tenho 3 cores diferentes, porém nós vamos ter sempre uma que repete. Ou seleciono também um padrão que possua 4 cores. Para 4 cores, nós vamos ter 6 caixas de cor, sendo que 2 cores sempre vão repetir. Então, o esquema é o seguinte: para 2 cores, nós vamos ter apenas 2 caixas de cor. Para 3 cores, nós vamos ter 4 caixas de cor. E para 4 cores, nós vamos ter o total de 6 caixas de cor. Lembrando que para 3 cores e 4, nós vamos ter para 3 cores uma repetição de cor e para 4 cores 2 repetições de cor. E aí, gostou? Baixe nosso aplicativo, conheça todas as novidades e compartilhe suas criações por meio da hashtag Sempre Círculo. Até a próxima!